Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da terceira parte denominada Religião. Perguntas de números 372 a 381. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Quarto, Espiritismo. Item, prática. Pergunta 372. Como deveremos entender a sessão espírita? Emmanuel. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades. Onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de dois ou mais corações em nome do Cristo. Onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Pergunta 373. Como deve ser conduzida uma sessão espírita, de sua abertura ao encerramento? Emmanuel. Nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana, contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade. Como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda. A grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Pergunta 374. Nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Emmanuel. Nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e o do instrumento mediúnico devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor acima de tudo, mas existem características a assinalar. Para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. É por isso que, nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica, e onde os médiuns não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível. Porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações. Pergunta 375. Os agrupamentos espiritistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Emmanuel. Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns. Ainda mesmo sem tarefas definidas, nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais, no imo da consciência. Pergunta 376. Será aconselhável a determinação de dias da semana para a realização normal das sessões espíritas? Emmanuel. Qualquer dia e hora podem ser consagrados ao bom trabalho da fraternidade e do bem, sempre que necessário, mas, nas reuniões dedicadas ao esforço doutrinário, faz-se imprescindível a metodização de todos os trabalhos em dias e horas prefixados. Pergunta 377. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões, quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder para com eles? Emmanuel. Os que assim procedem testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Se preferem as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina, antes de assumirem qualquer compromisso. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior, e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. O êxito dos esforços do plano espiritual, em favor do cristianismo redivivo, não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Pergunta 378. Por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espiritistas beneficiam igualmente desencarnados? Se a este seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? Emmanuel. Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos.
As reuniões fraternas do Espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da Lei de Cooperação e Benefícios Mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos. Pergunta 379. Como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Emmanuel. Os espíritos que se revelam, através das organizações mediúnicas, devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médiuns, com tarefa especializada, podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência, ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral. Salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão o material deficiente que as obriga tão só ao indispensável. No que se refere à comunicação, devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que porventura subscrevam. Nas manifestações de toda natureza, porém, o crente ou estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Pergunta 380. É justo que o espiritista, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões medianímicas? Emmanuel. O espiritista sincero deve buscar o conforto moral, em tais casos, na própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Além de não conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe no assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano. Ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Pergunta 381. Muita gente procura o espiritismo, queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão, de algum modo, abandonados de seus guias espirituais. Emmanuel. A proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras, mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. Há obsessores terríveis do homem denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo 5º, Mediunidade. Item, Desenvolvimento. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.